Boa noite. Obrigado a cada um de vocês que está nos visitando nesta noite pela primeira vez. É um prazer ter vocês aqui. E a Hope foi criada com o objetivo de ser instrumento de Deus para mudar vidas. Nós, como igreja, não temos o poder, nós sozinhos, de mudar a vida de ninguém. Mas Jesus Cristo tem esse poder. Jesus tem o poder de transformar. Jesus transformou água em vinho. E Ele pode mudar qualquer pessoa. Eu acho que cada um de vocês aqui deve ter algum amigo ou conhecer alguma pessoa que às vezes você olha para essa pessoa e fala assim, essa daí não tem jeito. Essa daí não vai mudar nunca, essa pessoa. Ou esse fulano, né? Ou que seja lá quem for. Mas Jesus, Ele tem esse poder transformador. Ele consegue transformar qualquer pessoa. Há muitos anos atrás eu estava servindo o exército, né? Fui militar, né? Por um pouco tempo. E eu lembro que tinha 19 anos de idade, um dia eu estava no exército, estava servindo um plantão militar e tinha um alojamento com vários beliches. E era já, 2 da manhã, começaram a falar sobre medo de assombração, contando histórias, eu fui no cemitério, não sei o quê, e aquele papo rolando e eu só escutando aquela conversa. E chegou num tempo que eu intervi, eu entrei na conversa, estava escutando, e eu comecei a falar de Jesus naquele momento. Fui falando que quem tem Jesus não precisa ter medo de assombração, de espíritos do mal, de demônios. E fui falando sobre Jesus e o que Jesus tinha feito. E eu fui falando e ficou um silêncio absoluto ali. Todo mundo, garotada, 19 anos, escutando aquilo ali. E eles foram prestando atenção e claramente o Espírito Santo de Deus estava se movendo naquele lugar e as pessoas estavam escutando. E foi muito bom. Mas quando eu estava ali, quase terminando de falar, entrou um rapaz, que era meu amigo da igreja. Cresci junto com ele na igreja. O nome dele era Mateus. E ele entrou e bagunçou tudo. Tudo que eu estava falando do amor de Deus, ele chegou gritando, esculachando, falando com desdém. E eu olhei para o Mateus e falei, não estou acreditando, né? Pensei comigo, logo você, que conhece a palavra de Deus. E eu só orei por ele. E por coincidência, naquele ano, o Mateus, como ele era da mesma igreja, ele acabava os domingos indo na igreja meio que na marra, parecia que não tinha vontade de ir para a igreja. Ia por causa dos pais. E eu orava pela vida do Mateus. E lembro que sempre que conversava com ele, ele às vezes tinha medo, não vai falar para o teu pai, hein? Porque eu era filho do pastor. E eu nunca misturava as coisas, né? Eu orava por ele, mas não era dedo duro. Preferia orar e abençoar a vida dele na esperança que Deus o transformasse. E naquele ano, o Mateus já estava um pouco distante dos caminhos de Deus, se distanciou ainda mais. Por conta das amizades, eu vira e mexe, vi ele fumando maconha ali dentro do quartel, fazendo o que bem entendia e seguindo a vida como se não conhecesse Jesus. E humanamente falando, eu pensava, será que um dia o Mateus vai mudar? Porque ele estava tão enfiado, né, numa outra pegada agora, totalmente distante de Deus. Mas Jesus muda qualquer pessoa. Depois de alguns anos, o Mateus foi convidado por causa de uma garota que ele estava interessado. Ele participou de um evento da Jocum, que é uma organização cristã que significa Jovens com uma Missão. E ele foi despretensiosamente assistir uma reunião da Jocum e o Espírito Santo de Deus falou com ele e ele foi totalmente transformado.
o Mateus acabou se tornando um missionário. A vida dele foi totalmente transformada, mudada. Hoje o Mateus é pastor. Pastor Mateus. Jesus pode transformar qualquer vida. Se você tem um amigo, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, que anda totalmente distante de Jesus, não desista. Continue orando, porque Jesus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Aquela mais dura, mais resistente, que se mostra mais distante dos caminhos de Deus, Jesus tem poder para transformar qualquer pessoa. É maravilhoso como Jesus veio ao mundo, não para buscar e alcançar pessoas perfeitas, sem defeito, sem falha. Ele veio para buscar eu e você. Ele veio para nos alcançar, porque eu não sou melhor e nem era melhor e nunca fui melhor que o Mateus, por exemplo. Todos nós pecamos, erramos, mas é a graça e a misericórdia de Deus que nos faz chegar perto desse amor maravilhoso de Deus. Esse amor transformador, esse amor que muda o curso das nossas vidas. E o título da mensagem de hoje é quando Jesus muda tudo. Quando Jesus ia a uma festa de casamento, quando acabou o vinho, Ele foi lá e transformou a água em vinho, mudou tudo. Aquela festa de casamento era para ter sido um fracasso. Os noivos estavam preocupados, o que vão dizer? Que casamento é esse que começa bem, tinha vinho e de repente acabou o vinho, o que vão falar? E Jesus vai lá e supre a necessidade daquela festa, daquele casamento, mudou tudo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele muda tudo completamente. Ele tem esse poder transformador, essa metamorfose, essa capacidade de transformar completamente. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele tem poder de mudar nossos hábitos. Você acha que seus hábitos nunca vão ser mudados? Você está enganado. Jesus consegue fazer com que você mude hábitos. Deixe vícios, deixe manias que estão em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Ele tem esse poder transformador. Se você às vezes está achando que você jamais vai encontrar o rumo da sua vida, Jesus, Ele tem esse poder de encontrar o rumo certo para você, te colocar no prumo, ajeitar e mudar o caminho da sua vida. Se você acha que as suas circunstâncias não vão ser mais mudadas, Jesus tem o poder de mudar todas as circunstâncias da sua vida. Ele consegue chacoalhar tudo, não deixar nada no lugar e fazer algo novo, pegar aqueles cacos e fazer algo novo com você. Essa transformação não vem de fora para dentro, não vem fazendo um curso de autoajuda de 10 dias, não vem porque alguém te vai dar uma revista com ideias de mudança para a sua vida, um livro. A transformação que Jesus faz nas nossas vidas é inexplicável. A gente não consegue ter uma receita de bolo para explicar como é que Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. Se a gente pedir aqui para as pessoas contarem o testemunho de vida, e como Jesus transformou, quantas histórias lindas a gente vai escutar, e a gente não consegue explicar, foi porque o pastor fez isso, aquilo, ou porque uma pessoa, claro que Deus usa pessoas, usa pastores, usa membros, irmãos da igreja, para alcançar vidas aí fora. Cada um de nós é um missionário, estamos na missão de alcançar vidas e levá-las ao conhecimento de Jesus. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra transformadora que nós não conseguimos explicar. Só Ele consegue fazer isso. Lá em Colossenses 1, versículos 13 e 14,
Paulo ele diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção dos pecados. Esse texto fala dessa libertação do poder das trevas. Trevas tem a ver com ignorância, tem a ver com pecado, tem a ver com falta de conhecimento, tem a ver com cegueira espiritual. Ele nos liberta dessa cegueira espiritual, de um domínio onde nós não estamos debaixo do domínio de Jesus Cristo, e mesmo que a pessoa não saiba, antes de entregar a sua vida para Jesus e entrar debaixo do domínio de Jesus Cristo, nós estamos debaixo de um outro domínio, que é o domínio do inimigo de Jesus, que é o diabo. Isso é a palavra de Deus que diz. Estamos vivendo numa cegueira, por ignorância, e não aquela ignorância de a burrice, né? Vamos dizer assim. É ignorância literalmente por não conhecer a Jesus Cristo, por não conhecer a verdade do Evangelho. E quando Jesus entra, Ele abre os nossos olhos. Tem um texto na Bíblia que o salmista fala: Senhor, desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu conheça, para que eu compreenda as maravilhas da Tua lei. Porque quando você não tem o Espírito Santo de Deus te dirigindo para compreender a palavra de Deus, você não vai entender, mas naquele momento que o Espírito Santo de Deus atua e entra, a palavra de Deus se transforma numa revelação no teu coração. E esse poder transformador de Deus começa a acontecer e você não consegue explicar o que está acontecendo. Então Jesus nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, somos redimidos, os nossos pecados são perdoados, a remissão dos pecados. E eu quero falar nessa noite sobre 3 aspectos dessa mudança que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Primeiro ponto é: Jesus muda quem você é. E o que é isso, né? Quem você é ou quem você era? Nós nascemos no pecado. A gente pode estar falando de um bebezinho inocente, nunca pecou, nunca errou, mas todos nós nascemos no pecado. E claro que depois, quando a criança vai adquirindo conhecimento, vai tendo compreensão daquilo que é certo ou errado, e a gente vai crescendo e vai cometendo erros e falhando, porque nós não conhecemos a verdade. Mas quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Você antes fazia certas coisas e não achava nada de errado naquilo. Eu fazia porque eu achava que estava certo. E qual o problema? A gente fala assim mesmo, né? Qual o problema? O que tem? Não tem nada demais. Às vezes nos negócios, né? Para fechar um bom negócio, mentira, né? Vai lá, mente e consegue fechar um bom negócio porque mentiu. Mas é melhor fechar um bom negócio com a verdade, sendo honesto, transparente, porque aí é Deus que vai abençoar. Não é algo conquistado com mentira, tentando enganar as pessoas. Você pode até ganhar e fechar aquele negócio. Às vezes numa entrevista de emprego, vale a pena mentir para conquistar aquela vaga? A que custo? Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda aquilo que nós éramos. Jesus muda quem você é. Você não se sente mais bem mentindo para conseguir as coisas, porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. Ele vai lá: meu filho, minha filha, não está certo isso é errado. A nossa natureza
velha, pecaminosa, tenta sempre, enquanto a gente estiver vivo, caminhando aqui na terra, vai estar tentando sempre empurrar a gente para fazer o que é errado. Mas com Jesus num barco, a gente tem essa ajuda, esse poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita a resistir às tentações desse mundo, às tentações do inimigo, e dizer não para aquilo que o inimigo está oferecendo. Não faz isso, o que tem? Ninguém está vendo. Mas Jesus está vendo. Jesus é a pessoa mais importante para nós, ou pelo menos deveria ser. É curioso que às vezes, se tem alguém da igreja, né, sei lá, você encontra no shopping center, eu já encontrei o Paulo outro dia no shopping, o Henrique, né, se tem alguém que você conhece, você vai lá, opa, né, às vezes você pode, né, se você estava pensando em fazer alguma coisa errada, você já não vai fazer por causa daquela pessoa. Mas foi um encontro por um acaso. Mas e Jesus, que está te vendo 24 horas por dia, com Ele você não está preocupado? Ah, posso pecar à vontade? É Jesus, né? É misericordioso, bondoso. Mas Jesus também é justo. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ama. E depois que você conhece a verdade, Deus usa a disciplina dele para mudar também o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter. A gente às vezes tem passagem na Bíblia que fala sobre não fica preocupado com aquela pessoa que está enriquecendo, não fica enciumado, né, invejoso, porque às vezes a pessoa não segue a Deus, não está nem aí para Deus e está ficando rico, está prosperando. E daí? Onde aquela pessoa vai passar a eternidade dela? Se aquela pessoa morrer hoje, para onde ela vai? O seu compromisso é com Deus. Essas riquezas da terra são passageiras, não valem nada diante de Deus. É tudo passageiro, mas a gente entra nessa onda, né, desse mundo em que vivemos, de o conquistar, o alcançar, o poder, o ter. Mas tudo isso é passageiro. O mais importante é agradar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O importante é agradar a Deus, não agradar aos homens, não ficar agradando as pessoas. Mas se Jesus caminha com você 24 horas por dia, qual tem sido a sua preocupação em agradar a Deus na sua caminhada ao longo do seu dia? O Espírito Santo de Deus nos muda quem somos, muda a nossa perspectiva, a forma como enxergamos as coisas. Só Jesus tem esse poder. E eu quero contar rapidamente aqui a história de Jacó. Jacó foi um personagem bíblico, muito conhecido. Depois o nome dele foi mudado para Israel. E Jacó tinha um irmão. Jacó era gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo. E ele era o gêmeo bivitelino, né? Lembrando aqui das aulas de biologia. Ele não era gêmeo idêntico, porque ele era completamente diferente do irmão dele. Esaú e Jacó foram os dois irmãos gêmeos. E Esaú saiu primeiro da barriga da mãe, Rebeca. E Jacó saiu depois, com a mãozinha dele, ele estava agarrando o calcanhar do Esaú, irmão primogênito, que nasceu primeiro. E o nome Jacó vem da raiz do hebraico calcanhar. Imagine só, né? Se a gente ganhasse o nome pelas nossas características ou por coisas que fizemos. Antigamente era assim, né? Isaac significa sorriso. Jacó foi chamado de Jacó porque nasceu agarrando o calcanharzinho do irmão dele, Esaú. E na época, né, pela tradição judaica, pela tradição que vinha lá de Abraão, de Isaac, o filho mais velho era o herdeiro natural. Era ele quem recebia a maior parte das riquezas do seu pai. Os filhos que vinham depois podiam até receber uma parte da herança, se o pai
quisesse isso, mas quem levava e carregava o nome da família, a herança, era o filho que nascia primeiro, era o primogênito. E Esaú nasceu primeiro, e Jacó veio depois, então toda a herança deveria ir para Esaú e não para Jacó. Inclusive todas as bênçãos, porque o pai ia lá e abençoava o filho com a bênção da primogenitura, dizendo: meu filho, Deus te abençoe, você vai carregar o meu legado. E Jacó, ele era muito, vamos dizer assim, malandro, né? Tinha toda uma malandragem, e ele ficou conhecido como enganador. E é interessante que a palavra em hebraico, calcanhar, significa akev. E o irmão dele, Esaú, fez um trocadilho com Akov, que é parecido com akev, porque Akov é enganador. E o irmão dele começou a chamar ele de enganador. E aquela alcunha, né, aquele apelido pegou. Um belo dia, Esaú, que era caçador, que era guerreiro, voltou de uma caça, e o irmão dele, Jacó, virou para Esaú e falou: você está com fome? Né? Esaú estava morrendo de fome, e Jacó estava fazendo um prato de lentilha, e o irmão dele falou: me dá um pouco dessa comida, desse guisado, desse ensopado de lentilha. E o irmão dele, Jacó, virou para Esaú e falou assim: eu só vou te dar esse prato de comida, se você me der a sua primogenitura. Já pensou trocar um prato de comida por toda a herança do pai, pelas bênçãos do pai? E Esaú estava com tanta fome e fez aquilo de qualquer jeito, falou: eu troco, me dá um prato de comida que você vai passar a ser o primogênito, né? Mesmo você não tendo sido o primeiro filho. E ele fez aquela declaração e declarou: olha, você é o primogênito. Alguns anos depois, o pai de Esaú e Jacó, Isaac, estava bem velhinho. E a mãe de Jacó também não era fácil, a Rebeca. Ela sabia que naquele dia, Isaac, que já estava bem velho, ia abençoar o filho mais velho, Esaú, com a bênção da primogenitura. Era um momento especial. E ela corre para Jacó e fala: Jacó, corre lá, prepara, o seu irmão foi caçar, prepara uma caça aqui, um alimento que seu pai gosta, coloca nos seus braços, porque Esaú era muito peludo, era tipo Tony Ramos, né, cabeludo, e Jacó não tinha braços no pelo, e ele fala: prepara peles e coloca nos teus braços, porque ela queria que Jacó enganasse o pai, que estava praticamente cego. Hoje em dia tem cirurgia da catarata, né? Naquela época não tinha isso não. Em pouco tempo o pessoal já parava de enxergar, né? Quando chegava a idade mais avançada. E aí Jacó entra na tenda onde estava o pai dele, se faz passar pelo irmão, entrega aquele alimento para o pai, faz com que o pai toque no braço dele, o pai dele vê pelos como se fosse Esaú, e abençoa Jacó, e fala: Jacó, né, chamando meu filho, receba toda a bênção de primogenitura. E era uma bênção, uma oração maravilhosa, abençoando o filho com tudo que tinha direito. E Jacó, sabendo que o irmão dele Esaú estava chegando, ele sai correndo. A mãe dele, Rebeca, fala: filho, sai correndo daqui, porque senão seu irmão vai te matar quando souber o que você fez. E Jacó vai embora, e não vou encurtando um pouco aqui a história, depois vocês podem lá ler no livro de Gênesis, essa história está no livro de Gênesis. Jacó foge de casa, ele vai para uma terra distante, onde morava o irmão, o tio dele, o irmão de Rebeca, fica anos lá, se casa. Depois ele sai da casa do seu sogro, e anos depois, ele já estava com filhos, ele já tinha enriquecido, ele volta para a terra dele. Só que ele tinha um medo,
como é que o meu irmão Esaú vai me receber? O apelido de Jacó era o enganador. Ele estava sempre tentando dar uma voltinha, dar um jeito. E já pensou quando uma pessoa ganha um apelido, é conhecida, aquele ali é o mentiroso, aquele ali é o fofoqueiro? Como é que fica, né? Jesus muda a nossa identidade. Ele consegue transformar aquilo que todo mundo chama você de um determinado nome, ou te conhece por algo, por uma característica. Jesus tem esse poder de mudar. E quando Jacó estava voltando para a terra dele, retornando, o maior medo dele era que ele ia se encontrar com Esaú, e Esaú podia matar ele. Será que Esaú ainda estava com raiva de mim, depois de tantos anos que se passaram? E ele, preocupado, dividiu toda a tribo dele ali em 3 partes, e ele fez com que todos atravessassem um rio, e ele ficou sozinho. E está lá em Gênesis capítulo 32, é uma das histórias mais emblemáticas, que um dia, quando eu estiver lá no céu, eu vou pedir, deixa eu ver o videotape aí, dessa história, como é que foi isso? A família, todo mundo atravessou o rio, e Jacó ficou do lado de cá. E a Bíblia fala que ele encontrou um homem, e eu não sei o que ele falou com esse homem. A Bíblia não fala o que ele discutiu, mas a Bíblia fala que ele começou a lutar com aquele homem. Já pensou, você encontra um homem, você não vai brigar com uma pessoa sem razão, sem motivo? E ele começou a brigar e brigava, e a Bíblia fala que a luta durou a noite inteira, e já estava quase clareando o dia. E porque aquele homem não estava conseguindo vencer Jacó, aquele homem vai lá e toca na coxa de Jacó, e deixa ele manco. A Bíblia não entra em detalhe se era anjo, ou se era o próprio Jesus, porque existe a expressão teofania, que é quando Jesus encarnado ainda aparece no Antigo Testamento, em algumas situações, a Bíblia não fala. Mas o fato é que aquele homem toca na coxa de Jacó, e ele fica manco. E lá em Gênesis 32, 28, a Bíblia diz assim: então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. O seu nome não será mais calcanhar, você não será mais conhecido como enganador, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. E naquela noite, naquela madrugada, na verdade, a identidade de Jacó foi mudada. Você não é mais Jacó, agora você é Israel. Não fique achando que aquilo que as pessoas acreditam e falam de você é verdade. O que é verdade é aquilo que Deus pensa sobre você. É aquilo que Deus enxerga em você que ninguém mais enxerga. É aquilo que Ele planejou para a sua vida, é o propósito que Ele determinou antes de você nascer. Às vezes você fica dizendo para você mesmo, eu nunca vou mudar. Todo mundo acha isso de mim, pensa isso de mim. Mas Deus é poderoso para mudar quem você é, mudar a sua identidade, mudar a forma como as pessoas te enxergam, e fazer com que a sua vida seja mudada por completo. Lá em Colossenses 3, versículos 9 e 10, Paulo vai dizendo assim: não mintam uns aos outros. E Paulo está recomendando para a igreja, para dizer, parem de mentir aí, uns para os outros, para a igreja de Colossenses. Mas por que parar de mentir? Porque uma vez que vocês se despiram, o que é se despir? É ficar nu, é tirar aquela roupa velha, né? Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Quando você vem para Jesus, você se despe, joga fora aquela roupa velha, aquela velha natureza. Antes você pecava e achava que não tinha nada demais. Agora você peca e você se sente mal,
porque o Espírito Santo te incomoda e fala: meu filho, minha filha, o que você fez está errado. E aí você vai lá e pede perdão a Deus. Por quê? Vocês se despiram, jogaram fora a velha natureza. A velha natureza com as suas práticas. Existem práticas relacionadas à velha natureza. E vocês agora se revestiram. Vocês ganharam vestes novas. Jesus Cristo nos dá vestes novas, uma roupa nova. Você não está mais maltrapilho espiritualmente, como um mendigo, todo sujo, com vestes rasgadas. Agora você está vestindo uma roupa nova. Vocês se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, uma natureza nova, onde o conhecimento de cada um de nós vai se abrindo para a palavra de Deus, para a verdade, mudando a nossa forma de pensar e de agir, segundo a imagem daquele que a criou, segundo a imagem de Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós iniciamos um processo, uma etapa. Quando Jesus se torna o Senhor das nossas vidas, começa uma temporada nova, uma nova jornada, onde a cada dia o nosso alvo é se parecer mais com Jesus Cristo. O nosso exemplo maior. Quer ser parecido com alguém? Seja parecido com Jesus Cristo. A gente às vezes se espelha em tantas pessoas. Eu queria ser como aquela pessoa. Às vezes alguém que você vê no Instagram, na televisão, eu quero ser como... Não tem problema às vezes você admirar e querer, poxa, quero ser como aquele empresário, quero ser como aquele professor, quero ser como meu pai, como minha mãe. Isso é positivo, mas acima de qualquer pessoa, o nosso exemplo maior, superior é Jesus Cristo. Então, você não é o que fizeram com você, como te criaram, como te trataram. Você tem uma nova identidade em Cristo. Jesus muda a nossa identidade, Ele nos dá um novo nome, Ele nos dá um novo coração, uma nova disposição para com as coisas dEle. Por que você está aqui na igreja neste domingo? Você podia estar fazendo outras coisas, mas Jesus nos atrai. Temos uma nova identidade, queremos aprender dEle, conhecer a sua palavra. O segundo ponto é: Jesus muda a sua missão de vida. Você antes tinha um objetivo, uma meta: eu quero chegar lá, eu quero alcançar. Tem gente que fala, com tantos anos de idade, eu quero ter tanto de dinheiro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isso. Você buscar qualidade de vida, ter uma casa boa, um bom emprego, um bom trabalho, maravilha, não tem problema nenhum nisso. Mas tudo isso é secundário. A nossa vida aqui é curta, é passageira. Em primeiro lugar, é colocar Deus na sua vida. É tão bom, é tão diferente você conquistar essas coisas todas, mas com Jesus te dirigindo, Jesus te guiando, Jesus ao teu lado, Jesus no teu trabalho. Quando você acorda, agradecendo a Deus, colocando Jesus como parte integral do seu dia a dia, e não como algo secundário, não como aquela pessoa que você só se lembra quando você está com um problema e com dificuldade. Jesus quer participar da sua vida nos momentos difíceis, sim, mas nos momentos bons também. Às vezes as pessoas começam a enriquecer, a ficar, está tudo dando certo na vida, e começam a se distanciar de Deus. Isso não é um relacionamento genuíno. O relacionamento genuíno, de amor verdadeiro, é aquele que está em tempos ruins e tempos bons. Seja qual for a situação, você está sempre perto de Jesus, buscando a presença dEle. Jesus muda a sua missão de vida. E eu quero falar um pouco da história de Paulo. Paulo, antes de ser conhecido como Paulo, o nome dele era Saulo. Saulo de Tarso,
um homem extremamente inteligente, um homem extremamente religioso. Ele foi criado, a Bíblia fala que ele aprendeu sobre a Bíblia. No caso, a Bíblia, naquele tempo só existia o Antigo Testamento, que era a Torá, que é de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, também conhecido como Pentateuco, e a Taná, que são os demais livros, os profetas, Salmos. E ele era um exímio estudioso da palavra de Deus. Conhecia a Bíblia inteira, de cor e salteado. Ele era zeloso por cumprir aquilo. Mas ele era religioso. Ele não tinha aquele amor a Deus de uma maneira natural. Era quase, talvez, por medo. Aquela religião que não, se eu não fizer esse ritual, se eu não cumprir essa regra e aquela outra, eu vou estar distante de Deus. E ele teve um professor chamado Gamaliel, que era o maior estudioso da Bíblia naquele tempo, um homem extremamente respeitado, foi o professor dele. É simplesmente como se ele tivesse estudado na melhor escola que existia naquela época, na tradição judaica, com o melhor dos professores, que era Gamaliel. E ele, tão zeloso de cumprir e não desagradar a Deus, ele começa a perseguir o cristianismo, perseguir os cristãos. E naquela época, os cristãos eram conhecidos aqueles que eram do caminho, que era um novo caminho que se criava ali. E quem aceitava, entregava a sua vida a Jesus Cristo, passava a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornava aqueles que seguem o caminho. E Paulo se tornou o policial, praticamente, o justiceiro, o delegado, que perseguia a igreja. E onde ele podia, ele estava lá perseguindo. Um dia ele teve, no entanto, um encontro com Deus. Ele estava indo para Damasco, que fica na Síria, até hoje tem a cidade de Damasco, lá na Síria. E ele estava cavalgando, mas de repente ele viu uma grande luz. Ele foi jogado do cavalo, e aquela voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E aquela voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava ali que nem um louco, tentando matar cristãos. Ele conseguiu uma carta naquele dia, ele obteve uma carta do sumo sacerdote de Israel, autorizando ele a perseguir os cristãos em outro país, lá na Síria, e ele foi. Ele não fazia aquilo por amor, ele fazia aquilo por um zelo, por um rigor religioso que ele tinha. Não, eu tenho que fazer isso, porque fazendo isso eu estarei agradando a Deus. E ele foi. A missão de vida dele era matar cristãos. Qual é a missão da sua vida? Se você pensar, qual que é a sua missão? Você está aqui na terra para quê? Qual que são os seus objetivos? Quais são suas metas? No começo do ano as pessoas fazem a resolução de ano novo, as academias lotam, né? Todo mundo vai lá, faz a matrícula, querendo perder peso, querendo melhorar a alimentação. Esse gás de ano novo é positivo, né? Melhora a saúde das pessoas, mas vai passando o tempo, as pessoas vão saindo das academias, começam a comer de qualquer jeito, e aquela meta vai se esvaziando. Qual que é a missão da sua vida? Qual que é a sua meta e o seu objetivo? Quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, a sua missão é servir a Jesus. A sua missão é fazer a vontade dEle antes de tentar fazer a sua. Porque a vontade de Deus se torna mais importante do que a sua própria vontade. Servir a Jesus se torna a coisa mais importante para você. Servir a Jesus com a sua vida significa que você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de fazer as coisas, mas o foco agora é Jesus Cristo.
Quando recentemente a gente recebeu na nossa igreja, num sábado, o pastor Jonathan, e ele estava contando o testemunho de um empresário que foi participar de uma missão num país muito pobre, um missionário cristão, e aquele missionário ficou tão impactado com tudo que os missionários estavam fazendo naquele país super pobre, ajudando famílias, né, com alimentação, o mais importante, apresentando Jesus Cristo para aquelas vidas, aquele poder transformador de Jesus, que aquele missionário virou para aquele pastor que o levou para aquela missão, e falou: olha, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou vender tudo que eu tenho, e vou voltar para cá, quero ser um missionário. O pastor falou: não, não faz isso, meu irmão, Deus pode te usar com o seu negócio, com a sua empresa. Aquele homem tinha uma das maiores redes de distribuição, revendedoras de carro dos Estados Unidos. Vendia milhares e milhares de carros por ano, super milionário. E ele falou: use aquilo que Deus deu na sua mão, para levar vidas para Jesus Cristo, para que vidas sejam alcançadas. A missão de vida dele mudou, ele começou a enxergar a empresa dele, os negócios dele, como instrumento para abençoar outras vidas. E aquele homem já construiu, né, dezenas e dezenas de igrejas, em lugares pobres, em lugares necessitados, porque ele entendeu que tudo que Deus tinha dado para ele, serviria como instrumento de bênção, para abençoar outras vidas. A sua missão pode ser, né, que Deus use a sua profissão, o seu trabalho, como parte da missão que Deus tem para cada um de nós. Se Jesus, imagine, se todo mundo fosse ser pastor, né? Quem que ia ser a enfermeira, o médico, o advogado, o engenheiro? As profissões precisam existir, mas você pode usar a sua profissão também, como parte da sua missão, que Jesus colocou na sua vida. E Paulo teve a sua missão transformada. Naquele dia lá em Atos 9:15, eu vou ler daqui a pouquinho. A Bíblia fala que Jesus dá uma ordem para que Paulo vá até a casa de um homem chamado Judas. Não é o Judas Iscariotes, era outro, aquele lá já tinha morrido a essa altura do campeonato. Era um outro Judas. E ele fica naquela casa orando e jejuando. Ele estava extremamente tocado por aquilo que Deus, por aquele encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. E Deus vai e fala a um homem chamado Ananias, e fala: Ananias, você vai ter que ir até a casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, eu escolhi aquele homem para uma missão. E Ananias, quando escutou aquilo, falou: Deus, Saulo de Tarso, eu tenho ouvido o que aquele homem tem feito com a igreja de Jesus Cristo. Ele é um assassino de cristãos, por que eu vou lá? E aí, lá em Atos 9:15, o Senhor lhe disse: vai lá, porque este homem, Paulo, né, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus muda a missão da sua vida. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, seguindo a sua vida descompromissado. Eu quero casar, ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro. Deus entra na sua vida, Ele muda tudo. Ele muda a missão da sua vida. Agora o seu propósito, a sua missão é outra. É me servir, é me buscar, é fazer aquilo que me agrada, é fazer a minha vontade. Essa é a nossa missão. Lá em Colossenses 1, 28 e 29, esse texto fala assim: a Ele, Jesus, nós anunciamos, aconselhando e ensinando a todos, com toda a sabedoria,
para que apresentemos todo ser humano perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me empenho, agora é Paulo falando, aquele que foi tocado e transformado por Jesus. Eu me empenho, esforçando-me o mais possível, o máximo possível, segundo o seu poder que opera eficientemente em mim. Paulo se esforçava, imagine só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um homem que escreveu a maior parte das cartas, dos livros ali do Novo Testamento, um dos maiores homens de Deus que já existiu, e ele falava, eu me empenho, eu me esforço. E que empenho, que esforço nós temos feitos para cumprir a missão e o chamado de Deus. Tem aquela música que já morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Que nós temos feito? Que empenho nós temos tido? E a gente às vezes fica vivendo aquela vida só do reclama, tá tudo ruim. O meu chefe, a minha chefe, o meu patrão, a inflação, o dólar subiu, não vou poder mais viajar, o preço do café, claro, a gente tem muitos motivos para reclamar, mas quando Jesus entra, começa a trabalhar, a gente permite que Ele trabalhe nessas áreas das nossas vidas, a gente precisa mudar o nosso vocabulário, a nossa forma de pensar e agir, parar de reclamar, e começar a agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque eu consegui fazer a compra no supermercado esse mês, e mesmo se não conseguir, Deus, obrigado, porque com esse pouco, Tu és poderoso para multiplicar. Deus, obrigado, porque nesse mês, apesar das dificuldades, Você é fiel, Você está sempre do meu lado, sempre me ajudando. Gratidão é o que agrada a Deus, não é murmuração e reclamação. Deus ama um coração grato. Quando a gente coloca Jesus como a missão da nossa vida, a gente precisa virar a chave, começar a mudar o nosso vocabulário, a nossa forma de pensar. Esses dias eu estava escutando um neurocientista, um professor bem famoso na área da neurociência, ele falando como nós falamos conosco, né? Falamos com nós mesmos. Nosso cérebro nos bombardeia. É uma infinidade de palavras. Faça isso, faça aquilo, vai para ali, vai para cá. Que vozes nós temos ouvido, né? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós permitimos que a palavra de Deus abafe as demais vozes, vozes do inimigo, vozes de pessoas. Quando a gente coloca nosso caminho, a nossa direção na palavra de Deus, é tudo diferente. Tem um texto na Bíblia que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, nós vivemos num mundo sem Jesus, em trevas, mas nós que conhecemos Jesus, podemos dizer, Jesus, a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Você pode pegar um texto da palavra de Deus e memorizar aquele versículo, que seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo serve para quase tudo. Está com um dia difícil, você vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está com um problema, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está com um saldo negativo no banco, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acha que Deus vai se agradar mais de você reforçar esse texto bíblico no seu coração, ou se você simplesmente só ficar reclamando? Deus gosta, se agrada, porque isso é um exercício de fé, porque a situação está ruim, mas você não está declarando a situação, você está professando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Jesus não te salva só para te levar para o céu, Ele te salva para te dar uma missão.
Ele te salva para te dar uma direção, para te dar rumo, para te dar propósito. Com Jesus a nossa vida tem propósito. O terceiro ponto, Jesus muda o seu destino. Como termina a sua história? Como que ia terminar a sua história antes de você ter um encontro com Jesus? E agora, né, nessa fase, você 2.0, né? Essa sua nova versão, como é que vai terminar a sua vida com Jesus? Jesus muda o seu destino. O seu destino com Jesus é outro. E eu quero falar aqui rapidamente de uma personagem bíblico do Novo Testamento que se chama Maria Madalena. A Bíblia não entra muito em detalhes sobre a vida dela. Tem pessoas que depois, por conta de uma tradição histórica, começaram a dizer que Maria teria sido uma prostituta, mas não tem qualquer indício bíblico de que isso seja verdade. A Bíblia simplesmente fala de Maria Madalena. E lá nos livros de Lucas e Marcos, a Bíblia fala que ela é aquela pessoa da qual foram expulsos 7 demônios. Interessante isso, né? O detalhe, o cuidado da Bíblia com os detalhes. Maria Madalena ficou conhecida, aquela que tinha 7 demônios, mas que Jesus entrou na vida dela e libertou ela daqueles 7 demônios. E Deus tinha um propósito, um plano na vida de Maria Madalena. E é interessante lá em João capítulo 20, 16. Em João 20, a palavra de Deus conta a história de como Maria Madalena foi a primeira pessoa a chegar no túmulo onde Jesus Cristo tinha sido colocado. E percebeu que o túmulo, a pedra que estava na frente do túmulo tinha sido rolada para o lado. E ela entra e vê que o túmulo estava vazio. E ela sai correndo e chama Pedro e um outro discípulo. Eles saem correndo em direção para ver o que tinha acontecido. Era a notícia do momento. Levaram Jesus, ele não está mais lá dentro daquele túmulo. E a Bíblia é tão detalhista que fala que Pedro perdeu a corrida para o outro discípulo, saíram correndo, mas o outro discípulo, provavelmente mais jovem, chegou na frente. Pedro chegou esbaforido lá atrás e viram. E a Bíblia fala que eles entraram dentro do túmulo, mexeram naqueles panos onde Jesus tinha sido enrolado, saíram e foram buscar os outros, mas Maria Madalena, ela ficou ali. Claro, ela chamou os dois, eles foram, depois ela chega no túmulo, e ela estava chorando ali. E enquanto ela estava lá, agachada, ela vê 2 anjos dentro do túmulo. E do lado de fora, ela vê Jesus Cristo atrás dela. E Jesus disse, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Aquela mulher que era mal vista anteriormente, que tinha problemas de toda sorte, porque ninguém pode ser uma pessoa sem problemas, tendo 7 demônios dentro de si, ela foi totalmente liberta por Jesus Cristo. E ela teve o prazer, o privilégio, já pensou? A primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto. Eu fico imaginando, essa é outra passagem bíblica que eu queria ver o videotape lá no céu quando eu chegasse. Já pensou que honra, que privilégio, você ver Jesus Cristo? E é interessante que outros homens, quando viram Jesus, não reconheceram, mas ela disse, Raboni, mestre. Ela reconheceu o mestre Jesus. Jesus muda o seu destino. Jesus muda o final da sua história. Talvez você estivesse caminhando para um determinado rumo, mas quando Jesus Cristo entra na sua vida, o seu rumo muda completamente. O seu destino final é outro. Você tem um encontro com o Senhor nos céus um dia.
você ganhou a vida eterna, você ganhou uma vida transformada, você não é mais o mesmo. Jesus muda a sua história completamente. Quero terminar ali no versículo Colossenses 3:4. Esse texto fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. Ele se manifesta quando entregamos Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus por completo. Ele se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Ele muda tudo. Ele muda a sua história. Ele muda quem você é. Ele muda o seu destino. Porque Jesus tem esse poder transformador que ninguém mais tem. Você pode ter ajuda humana, você pode contar com bons especialistas, mas se Jesus não mudar a sua história, nada vai ser mudado. Só Jesus pode nos mudar. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu quero fazer um desafio agora, cada um no seu lugar, comece a pensar e a refletir quais áreas da sua vida precisam ser mudadas. Pode, por favor, feche seus olhos, incline suas cabeças, comece a conversar com Deus, orar, falar com Ele. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira mudança precisa ser esta: você declarar: Senhor Jesus, eu quero que você seja o meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, faça algo novo em mim. Muda a minha história, muda o meu destino, muda quem eu sou. Comece a falar: Senhor, muda áreas da minha vida que precisam ser mudadas, Senhor. Trabalha em cada cantinho, não deixa nada no lugar, muda tudo, Senhor. Faça algo novo na minha vida. Pai querido, nós apresentamos a Ti nessa noite cada pessoa que entrou aqui na Hope, na Tua igreja. Pai querido, Tu tens esse poder transformador, esse poder milagroso, que consegue fazer a transformação que ninguém mais consegue. Que nessa noite, Pai, você possa entrar em cada vida aqui, Senhor. Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que nessa noite nós possamos cear contigo, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, iniciar um novo tempo de comunhão e relacionamento com Deus. Muda por completo a história de cada pessoa aqui nessa noite, Senhor. Mesmo aqueles que já estão há muito tempo na caminhada com Jesus Cristo, mas têm sentido às vezes falta de rumo, falta de propósito, que Espírito Santo de Deus faça algo novo, faça uma transformação, faça uma revolução em cada vida aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus atua de uma maneira sobrenatural, com o teu poder transformador, transformando vidas, restaurando famílias, restaurando casas, restaurando empresas, restaurando profissões, restaurando trabalhos, fazendo transformações em todas as áreas das vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos em nome de Jesus que Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso Redentor, aquele que nos salvou e que muda a nossa história. Glórias a Ti, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos. Aleluia, Deus seja louvado. Uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus.